E aí, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje nós vamos começar a nossa bateria de estudos de teologia sistemática, tá? No vídeo passado eu fiz uma rápida abordagem do que é a teologia sistemática, as diferenças entre várias teologias sistemáticas e expliquei também o que é uma teologia sistemática e uma teologia bíblica. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, você pode ir lá no vídeo, tá lá no meu canal, beleza? Assistir e aí tirar todas as suas dúvidas. Hoje eu quero começar estudando com você de forma rápida, é claro, como eu falei, não é uma aula exaustiva, mas de forma rápida o assunto bibliologia. O material que eu vou estar usando é este aqui, da CPAD, da autoria do pastor Antônio Gilberto, cujo tema é A Bíblia através do século. Talvez a capa do livro fique invertida para você, isso é normal, porque o vídeo aqui ele é caseiro, não é um vídeo profissional. Depois eu vou estudar uma forma de melhorar essa questão, ok? E é um material que eu indico, o pastor Antônio Gilberto é uma autoridade dentro da Assembleia de Deus, e eu acredito que você não vai se arrepender. É claro que a capa dele já não está mais assim, tá? A capa dele eu já observei dentro da CPAD que já existe uma nova capa, mas o conteúdo continua sendo o mesmo, então é uma leitura que a gente indica. Um outro material também que você pode estar comprando é isso aqui, A Bíblia e sua história, surgimento e impacto da Bíblia. A editora aqui é a SBB, para quem não sabe, a SBB ela é a responsável pelas Bíblias de língua portuguesa protestante, no caso, as Bíblias protestantes de língua portuguesa no Brasil, tá bom? Associação, né? Sociedade Bíblica do Brasil. É um material, gente, muito bom, tá legal? Tem muita informação, como a Bíblia surgiu, né? Toda a sua relevância histórica e arqueológica, né? Todo o seu desenvolvimento. Realmente um material que você pode estar usando para quem quiser aumentar o seu nível de conhecimento relacionado ao assunto da Bíblia, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre bibliologia. Primeiro, vamos entender uma coisa que algumas pessoas às vezes até acham, né? Que a capa da Bíblia, por exemplo, é inspirada por Deus. O nome Bíblia é uma palavra inspirada por Deus. Não, gente. A palavra Bíblia, ela vem de um termo grego que de séculos passados, né, foi utilizado para formar esse nome Bíblia. O termo Bíblia vem do termo grego biblion, tá? Biblion significa conjunto de livros. Por isso que o nome Bíblia significa uma coleção de pequenos livros. Você pode ver que a Bíblia protestante, ela tem 66 livros. Logo, é uma coleção. Ela junta é a palavra de Deus. Ela forma a palavra de Deus. Uma palavra, a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus é formada por 66 livros, ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. E também dizer que essa palavra Bíblia, ela não consta nos originais, ou seja, as cópias as quais a Bíblia está escrita, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não constam a palavra Bíblia. De acordo com Antônio Gilberto, ele cita no seu livro que foi um líder da igreja no século IV depois de Cristo, denominado de João Crisóstomo. Ele teria sido aí a pessoa que teria incorporado esse nome, Bíblia, aos pergaminhos da sua época. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês. Um outro ponto que eu quero destacar é o material, né? Hoje nós temos a Bíblia em vários formatos, né? Nós temos a Bíblia digital, né? E nós temos a Bíblia também em papel, ok? Mas nos tempos de Cristo e no tempo dos profetas não era assim, não havia o papel. Mas já tinha materiais que aquelas pessoas usavam para escrever, né? As suas histórias, os seus escritos. E o nome desses materiais, mais precisamente no caso da Bíblia, os dois materiais mais usados para escrever a Bíblia foram pergaminho e o papiro, tá? O pergaminho era um material feito de couro de animal, que eles usavam esse couro para escrever também os seus tratados, ok? E o pergaminho, a mesma coisa. O pergaminho já era o papiro, né? O papiro, que você pode prestar atenção que quando a gente fala a palavra papiro, né, a gente lembra logo de papel. Papel vem de papiro, porque exatamente essa era a ideia. Lá no Rio Nilo tinha essa planta, cujo nome era papiro. Eles tiravam essa planta, colhiam essa planta e faziam daquela planta, transformavam ela em um papiro. Papiro é como se fosse uma folha, né? Uma folha era um papiro. Várias folhas de papiro, né,
denominava-se Biblion. Por isso que o nome é Bíblia, porque a Bíblia são vários livros. Então, um papiro, ou seja, uma folha de papiro, tá? Era apenas Bíblia, apenas uma folha. Mas várias folhas desse papiro, eles denominavam de Biblion, e daí também nasceu o nome Bíblia, ok? A Bíblia também não foi escrita só em papiro e também em pergaminho. É bom se salientar que os 10 mandamentos, o pastor Antônio Gilberto fala sobre isso. Deus teria dado os 10 mandamentos e Moisés teria cunhado, no caso, eu acho que você já deve ter assistido esses filmes antigos bíblicos, eles mostram Moisés ali com uma espécie de martelo, né? E uma espécie de um material pontiagudo, onde ele ia ali batendo na pedra os 10 mandamentos. Então a Bíblia também foi escrita também em pedra, se a gente for analisar pelo que o texto fala. Também há menções, como por exemplo Isaías capítulo 8, versículo 1, de tábua, para Deus escrever, onde Deus manda o seu servo escrever as suas palavras numa tábua. Então é bem provável que eles tenham também usado outros materiais para escrever a Bíblia. É óbvio que nos grandes museus do mundo afora, né, porque existem muitos museus, né, espalhados no mundo afora, você vai encontrar em abundância os pergaminhos e também, é claro, os papiros, né? É claro que eu até acredito que nós temos mais pergaminho porque o material é um pouco mais durável, ok? Com relação à estrutura da Bíblia, tá? Você que é teólogo, você que é da Assembleia de Deus, professor da Escola Dominical, você aí que está se preparando aí para talvez uma gincana bíblica, se preparando, quem sabe aí para fazer um teste, né, para ser pastor, é bom sempre lembrar como é que se divide a Bíblia na visão, é claro, protestante, na visão protestante, tá? Eu não vou aqui trabalhar a estrutura da Bíblia na visão católica e nem vou trabalhar a estrutura da Bíblia na visão judaica, tá? Porque não é o meu interesse, não é o nosso interesse. A gente pode gravar um vídeo depois, ou você pode, através do livro que eu indiquei, beleza? Ou até mesmo procurando na internet, porque esse vídeo aqui, irmão, ele é apenas uma tentativa de levar você à curiosidade, né? Levar você à curiosidade. Quem sabe você pode até lá fazer uma pergunta, professor Silvio, mas eu pesquisei, isso que você falou não está batendo. Então é até bom as tuas perguntas e as tuas colocações, porque isso me leva também a aprender junto com você, porque a gente não aprende só, a gente aprende nessa parceria, né? A gente aprende em um conjunto, beleza? Mas como é que se divide a Bíblia na nossa visão, nossa perspectiva protestante? Nós sabemos que a Bíblia é dividida em 2 testamentos, a sua estrutura é 2 testamentos, Antigo e Novo, todo mundo sabe disso, beleza? Inclusive, antigamente, as lições de discipulado da Assembleia de Deus, eu acho que até agora essa nova lição, eles trabalhavam muito essa questão, na questão da Bíblia, a divisão da Bíblia, era uma coisa bem mais simples, mas mais direta e objetiva com relação a esse assunto, tá bom? Então a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento, a sua estrutura está dividida, como a gente sabe, leis, né? O livro da lei, na verdade o livro da lei, né? História, ok? Profecia, tá? E poesia. Então, lei, profecia ou história, eu não estou colocando, não importa aqui a ordem, é só para vocês entenderem. Então, lei, tá? O livro da lei, os livros de história, os livros de poesia e os livros de profecia. Então, essa é a estrutura básica da Bíblia protestante. É claro que se você for pegar a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento e a estrutura hebraica, essa posição ela pode mudar, tá bom? Essa estrutura pode mudar, mas eu quero deixar bem claro que eu não estou falando aqui para teólogos ou pessoas que comungam do judaísmo. Não, estou falando para pessoas que congregam na Assembleia de Deus e que têm esse pensamento. Meu objetivo não é fazer uma teologia complexa, é apenas, talvez, revigorar, digamos assim, rememorar aquilo que a gente já vem aprendendo ao longo dos anos, ok? Então, nós temos essa divisão no Antigo Testamento: leis, tá? História, poesia e profecia. Então, o livro da lei, você sabe que é o Pentateuco. Os livros de história são aqueles que fazem narrativas grandes, como, por exemplo, Josué, o livro de Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônica, né? 1ª e 2ª Reis, né? O livro de Esther, o livro de Neemias, né? Então, esses livros, tá? Eles têm uma narrativa, logo eles estão catalogados como história para nós protestantes. Já os
livros de poesia, né? O livro de poesia são aqueles clássicos que todo mundo conhece. Nós temos aí o livro de Jó, nós temos o livro de Salmos, né? Nós temos o livro de Provérbios, nós temos o livro de Cantares e nós temos também o livro de Eclesiastes. Então esses livros aí estão na categoria de poesia, tá? E por último nós temos os livros proféticos, que nós classificamos como profetas maiores e também como profeta menores, ok, gente? Tá? Em um outro momento eu vou explicar para vocês qual a importância, tá, dessa divisão, dessa estrutura da Bíblia, qual o impacto que ela tem na minha leitura e também na minha interpretação. Mas isso eu vou deixar quando eu estiver gravando sobre interpretação, que não é o caso agora. O importante é você entender a estrutura. Já o Novo Testamento nós temos evangelhos, que nós já conhecemos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós também temos um livro de história, que é o livro de Atos, que conta o início, né, a história da igreja. Você vai ter também as epístolas, ou você pode também chamar de cartas. Vai haver um certo debate, alguns vão dizer que carta é uma coisa e epístola é outra. Eu não quero entrar no mérito agora, quando a gente for falar sobre interpretação a gente mexe com esse assunto. Mas o importante é você entender que existem as epístolas ou cartas, que são as 13 cartas que Paulo escreveu, mas as outras, como por exemplo 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, né? O livro de Judas, são cartas ou epístolas. Nesse momento é o que importa que você entenda isso. E por último nós temos aí também profecia, que é o livro de Apocalipse, como todo mundo conhece. Então essa é a estrutura da Bíblia, a estrutura básica, né? O arcabouço básico da Bíblia protestante, a qual a maioria dos protestantes segue essa regra, e principalmente, é claro, os da Assembleia de Deus. Um outro ponto que eu quero destacar aqui rapidamente é com relação a capítulos e versículos. É bom sempre lembrar isso. Os pergaminhos antigos, as cópias antigas, não contêm capítulo e nem pergaminho. Se você pegar, por exemplo, um texto tanto do hebraico como do grego, um texto puro, ou seja, um texto que não é como está nas nossas Bíblias, está na língua hebraica, e no caso o Antigo Testamento, e no grego, no caso o Novo, você vai perceber que não tem capítulos e nem versículos. Essa aí foi uma adição que ao longo da história da igreja, alguns líderes, né, religiosos, colocaram essa questão do capítulo, né? A primeira Bíblia foi colocada em capítulo, depois a Bíblia foi colocada em versículo, tá bom? É claro que isso aí é algo que é relevante e ao mesmo tempo também não é relevante. Por critério de interpretação de texto bíblico, o capítulo e o versículo, ele atrapalha na tua interpretação. Agora, para questões, por exemplo, de memorização, de encontrar o livro, encontrar o capítulo, encontrar o versículo, é muito importante. Uma questão didática é muito importante, mas para questões, por exemplo, de interpretação, capítulo e versículo, ele atrapalha demais, porque a nossa mente fica acostumada a alguns critérios que tanto a exegese como a hermenêutica, mas principalmente a exegese, que é uma ciência de interpretação, ela desconsidera completamente a questão de capítulo e versículo. Mas assim como os outros assuntos, esse também é um assunto que a gente precisa fazer um vídeo para explicar de uma forma bem simples, para que você possa entender melhor essa questão de interpretação. O importante é você saber que a Bíblia, no seu original, não tem capítulo nem versículo. Então, se, por exemplo, cair uma pergunta numa gincana bíblica, cair uma pergunta na escola dominical, cair uma pergunta em algum lugar, a Bíblia, no seu original, ela tem capítulo e versículo? Qual é a resposta? A resposta é não. A Bíblia, no seu original, ela não tem nem capítulo e também não tem nem versículo. Beleza? Outra coisa também que eu quero salientar são as línguas que foram usadas para escrever a Bíblia. Então, basicamente, são 3 línguas. Basicamente, tá? Eu falo basicamente porque também esse é um assunto bastante amplo. Mas basicamente todo mundo sabe que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito na língua hebraica, sendo que algumas porções lá do Antigo Testamento, porque não é todo o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico. Há uma pequena porção, alguns dizem no livro de Daniel, por exemplo, são pequenas porções que também foram escritas na língua aramaico, tá? Devido essa questão do povo se levar cativo de um lado para o outro, ali também no meio daquela confusão toda ali, muitas das vezes o material bíblico foi formado em meio a cativeiros também, e em dados momentos receberam um pouco da influência também do aramaico. Então no Antigo Testamento nós vamos ter
a porção tanto do hebraico, na sua maioria hebraico, e também aramaico. Já o Novo Testamento nós temos aí o grego, mais conhecido por nós como grego koiné. Koiné porque existia outros gregos também, por exemplo, havia o tal do grego clássico, né, ou um grego que era usado para escrever grandes obras, ok? Não que a Bíblia não seja uma grande obra, mas o grego clássico era um grego mais, digamos, sofisticado, mais formal, enquanto que o grego koiné, segundo os especialistas da língua, era um grego que eles usavam para fazer negociação, tratar questões comerciais, era uma coisa mais do dia a dia, mais popular, digamos assim, pois é nesse material aí, nessa língua, que o Novo Testamento vai ser escrito, tá? Para outro ponto também com relação à bibliologia, porque tem muita coisa, gente, tá? Muita coisa mesmo. É a questão da Bíblia ser a palavra de Deus. Tudo isso que eu falei até aqui, até esse exato momento, diz respeito à Bíblia como escrito. Estou falando de material, o material da Bíblia, a escritura é uma coisa, tá? Questão do material, da língua, né, da estrutura do livro é uma coisa. Mas a Bíblia também, a bibliologia, ela não estuda só essa questão. Ela também estuda a Bíblia como palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você lê a Bíblia e não acredita que ela é a palavra de Deus, então você está perdendo tempo e esse livro não vai ter efeito nenhum na tua vida. Porque um princípio básico para que a Bíblia possa fazer efeito na vida das pessoas, elas creem que a Bíblia é a palavra de Deus. É claro que isso envolve fé. Por exemplo, como é que você é crente? Como é que eu acredito que Jesus ele pode me salvar? É lendo a Bíblia, né? É pelo que se prega da Bíblia. Se eu não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então, não vai haver nenhum efeito na minha vida a questão da pregação sobre salvação. Eu sei que existe aí muitas teorias, tem muitos YouTubes, muitas pessoas que pregam, que falam contra a Bíblia. Bem verdade, aprendendo suas teorias. Mas se você tem certeza, convicção, Deus tem falado no teu coração de que a Bíblia é a palavra de Deus, então nenhuma teoria há de suplantar ou sucumbir à fé que Deus tem colocado no teu coração, ok? E sobre essa questão da Bíblia como palavra de Deus, tem a questão da inspiração também, tá? E aí há várias teorias que se levantam para tentar explicar a inspiração, né? Pelo menos, por exemplo, nós temos aqui algumas teorias, como por exemplo a teoria natural. O que seria a teoria natural? De acordo com o pastor Antônio Gilberto e alguns outros escritores, a teoria da inspiração natural é aquela teoria que ensina que a Bíblia foi inspirada igual esses escritores, tipo os filósofos, tipo Platão, né? Quando ele escreveu os seus tratados, né? Aristóteles, Shakespeare, enfim. Então isso aí é uma inspiração natural. Então alguém defende que como essas pessoas tiveram essa inspiração, beleza? Essa inspiração natural, também a mesma coisa teria acontecido aí com os escritores bíblicos, coisa que de fato é completamente antibíblico, né? Porque a Bíblia sempre fala que Deus vinha sobre os escritores, quando o profeta ia profetizar, quando ele ia falar, ele fala assim falou Deus e assim por diante. Tem a inspiração também denominada de inspiração comum. Essa inspiração, alguns defendem que é a mesma inspiração que você, quando vai pregar, sente aquela inspiração, quando você vai cantar na igreja, sente aquela inspiração, uma inspiração comum. Essa mesma inspiração estaria sobre os escritores bíblicos e eles teriam escrito o texto bíblico, ok? É uma teoria também não muito aceita na Assembleia de Deus. Tanto a teoria da inspiração natural como também a teoria da inspiração comum são rejeitados pelas Assembleias de Deus, tá? Nós temos a inspiração parcial, essa vai dizer que partes da Bíblia foi inspirada. Então, essa teoria vai trabalhar a seguinte ideia, que a parte da Bíblia, que é palavra de Deus, e parte da Bíblia é palavra do homem. O que é palavra de Deus foi inspirado, o que não é palavra de Deus é a palavra do homem. O grande problema, como o próprio pastor Antônio Gilberto levanta, é saber o que de fato é palavra de Deus e o que é palavra do homem. Então é um pouco complicado também essa teoria, mas há quem acreditem nessa teoria da inspiração parcial. Outra teoria também é do ditado, né? Do ditado verbal, que acredita que Deus teria ditado as palavras ipsilita, ou seja, ao pé da letra, o escritor teria ouvido as palavras de Deus, Deus ia ditando para ele e ele ia escrevendo o texto. E só que esse ditado ele vai anular completamente a cultura humana, né, a inteligência humana de forma geral. Então só a parte divina teria atuado. É uma teoria também que particularmente eu não acredito, nem também a Assembleia de Deus,
Mas, como eu falei das outras, há quem também acredite nessa teoria, tá? Nós temos aí a teoria das ideias, apenas as ideias da Bíblia, e não o escrito, né? Não escrito, apenas as ideias teriam sido inspiradas. Por exemplo, a ideia da salvação, a ideia do Espírito Santo, sim, mas a escrita em si não teria sido inspirada. E por último, nós temos a teoria que é aceita pela Assembleia de Deus, que é a teoria da inspiração plenária, né? Ou plena. Essa teoria, ela ensina que o homem, os escritores no caso, foram inspirados por Deus, Deus usou a sua cultura, Deus usou o seu conhecimento, Deus usou o seu meio, tá, para escrever a palavra de Deus. Então, nessa teoria, há uma espécie de parceria entre o divino e o humano. O divino é ele inspirando, né? E o humano diz respeito à sua cultura, à língua, aos costumes, à história. Porque quando você vai estudar a Bíblia, é exatamente isso que você vai se deparar. Com muita cultura. Quando a gente fala de cultura, você percebe que tem uma língua, né? Você percebe que tem um contexto histórico, contexto social. Enfim, vai ter várias coisas que diz respeito a nós humanos, tá? Inclusive, é exatamente isso que acontece quando nós estudamos teologia, né? Teologia é para isso, é para tentar estudar esses pontos de vista, né? Como é que esse texto se comporta dentro de uma determinada sociedade. Mas esse é um outro assunto também que a gente vai falar mais lá na frente, ok? Vocês podem até me cobrar. Para encerrar minhas palavras, eu quero tratar aqui sobre dois assuntos rapidamente. Primeiro, sobre a questão do cano, é outro tema também que a bibliologia procura também nos esclarecer. Quando a igreja, né, a igreja cristã, a igreja primitiva começou a se desenvolver, é bom lembrar sempre o seguinte: os apóstolos estavam vivos, todos aqueles apóstolos vivos, que foram os discípulos, acreditavam que não iriam morrer, porque tinham uma crença de que Jesus ainda voltaria para os dias dele. E quando tinha algum problema na igreja que estava começando, algum problema de doutrina, algum problema de pecado, alguma situação que eles precisavam resolver aquele problema, quem eles chamavam para resolver? Eram os apóstolos, porque eles andaram com Cristo, então eles tinham experiência para falar sobre o assunto. Só que o problema é que eles morreram. Só que esses apóstolos, essas pessoas que morreram, eles deixaram muito material escrito, que é exatamente o Novo Testamento que a gente tem. Deixaram esses 27 livros, esse material, ele já circulava ali na igreja primitiva, ok? As pessoas liam, mas não tinham como palavra de Deus, não tinham como palavra de Deus. Só que com o passar do tempo, a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e juntamente com o crescimento, é claro que também vem os problemas, as dificuldades de doutrina, algumas heresias. Uma das heresias, por exemplo, que mais atacou o início da igreja foi a heresia do gnosticismo, que precisava ser combatida rapidamente. Já nos tempos dos apóstolos, já viu, João combateu o gnosticismo, o próprio apóstolo Paulo teria aí combatido o gnosticismo. Então, já por volta do século 3, mais precisamente para o século 4, depois de Cristo, houve concílios onde eles decidiram juntar os 27 livros que nós conhecemos como o Novo Testamento e formar assim o cânon do Novo Testamento. Depois, os judeus também fizeram a mesma coisa com o Antigo Testamento. Só que o judaísmo é muito mais antigo e essa questão da canonização vem muito antes mesmo da formação até mesmo da igreja. E assim nós temos aí a canonização da Bíblia. Quando a gente ouve essa palavra canonização, isso significa o quê? Por exemplo, se cai essa pergunta em uma prova. O que significa a palavra canonização da Bíblia? A resposta é muito simples. Significa que a Bíblia ela é sagrada, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Como assim, professor? Porque essa palavra cano, né, você lembra logo de cana, e é exatamente isso, era uma espécie de cana lá no mundo bíblico que eles usavam para fazer medição, para medir as coisas, entendeu? Então, o que é que isso, traduzindo para nós, o que é que isso significa? Significa dizer o quê? Significa dizer que eles fizeram uma espécie de medição diante de inúmeros livros que existiam, e aí eles tiveram que selecionar aqueles livros considerados espúrios, livros considerados com uma doutrina herética, né? E aqueles livros que falavam as palavras de Jesus, como ele deixou para os seus discípulos. Por exemplo, nós temos aí, todo mundo é conhecedor, porque a internet hoje é uma ferramenta que ela abre o conhecimento também. Nós temos aí o Evangelho de Tomé. Tomé é um evangelho, tá? Ninguém sabe se de fato foi o próprio Tomé que escreveu, tá? Ele é considerado por muitos como um pseudônimo, ou seja, pseudo
falso, nome falso, ou seja, um escrito falso, ou seja, alguém teria escrito o livro de Tomé e usou o nome do apóstolo para lhe dar uma certa força, certa autoridade no livro, porque isso era muito comum naqueles tempos. Mas esse livro, por que ele não foi incorporado na Bíblia Sagrada? Porque os líderes da época entenderam que esse livro continha algumas doutrinas que conflitavam com os outros livros da Bíblia, ok? Então, por esses outros motivos, eles não aceitaram o livro de Tomé. E além de outros critérios que eles usaram também, além dessa questão do conteúdo do livro, da doutrina que o livro pregava, eles também usaram aí outros critérios, como por exemplo, como é que a igreja enxergava esses livros, a igreja aceitava, a igreja lia, era algo que eles aceitavam com naturalidade ou rejeitavam. Então, muitas outras coisas, muitos outros critérios foram usados para canonizar a Bíblia como nós conhecemos hoje. Mas esse é um assunto polêmico, tá? Quero deixar muito bem claro, por isso que eu estou falando dentro apenas de uma perspectiva assembleana, beleza? E para fechar, nós temos a questão dos livros apócrifos. Por que isso, professor? A igreja católica, apostólica romana, a sua Bíblia é muito parecida com a nossa, claro, com exceção dos 7 livros apócrifos, tá? Que são considerados aí pelos estudiosos como livros ocultos, escondidos. Isso porque também é tido como livros que tem uma doutrina que conflita com outras partes das escrituras. Por exemplo, há quem defenda o purgatório, no caso da teologia católica, usando esses livros apócrifos, ok? O purgatório é usado defendido por livros apócrifos. Então, essas e outras doutrinas, entendeu? Que a igreja protestante rejeita, mas a igreja católica, ela defende como uma das suas doutrinas, levaram os protestantes a não aceitarem, tá, os 7 livros apócrifos como nós conhecemos hoje. Mas é claro que isso também é um outro assunto, você pode estar estudando mais sobre ele, pesquisando mais sobre ele, ou fazendo aqui a pergunta, eu teria o maior prazer de te responder e tirar a sua dúvida. Ok, gente, então a gente vai ficando por aqui. O vídeo ficou um pouco longo. Eu tentei o máximo que eu pude fazer um vídeo rápido, mas é tanto assunto, é tanta coisa que não dá para fazer assim de forma muito rápida. Mas que Deus te abençoe, tá legal? Peço que você possa compartilhar esse vídeo, tá bom, nos seus grupos, tá? E se você pode se inscrever lá no meu canal, curtir também no meu canal, me ajudando assim a propagar esse trabalho que eu tenho fé que vai ajudar muitas pessoas, se assim for a vontade de Deus. Então, até a próxima, se Deus quiser. Amém.